Olá, queridos, boa noite, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui trazer uma palavra interessante. Vamos falar um pouco sobre ansiedade. Eu lancei um vídeo e esse vídeo falou sobre ansiedade e ele teve... A maioria dos acessos foi nesse vídeo. Eu acredito que esse vídeo ele tocou no coração de algumas pessoas, trouxe o interesse, né? Então vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema, né? Ansiedade. Ele tem afligido muitas pessoas no mundo, né? Então a gente vê que, segundo a psiquiatria, a ansiedade é um estado emocional angustiante acompanhado de alterações somáticas, ou seja, respiratórias ou cardíacas, né? A pessoa que está ansiosa, o coração dispara, a respiração ofegante. Então a gente vê que a ansiedade ela tem se desencadeado no meio da sociedade. O que gera ansiedade? Se a gente for parar para pensar, as pessoas vivem em constante estado de ansiedade, são preocupações exacerbadas. Existe uma ansiedade natural e uma ansiedade que já vai se desencadeando para uma depressão, não é verdade? Então vamos entender um pouco mais. Eu vi uma publicação da revista Veja, do ano 2019, que segundo a revista Veja, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. São 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população convivem com transtornos, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que também confirma que a ansiedade é a segunda condição mental depois da depressão, com a maior incidência de incapacidade na maioria dos países analisados. Então você vê que a ansiedade é algo sério e tem assolado muito a sociedade. Então nós vivemos num país que não para, num mundo que não para. As pessoas estão correndo dia a dia em busca de conquistas, em busca de mais conquistas, e não tem tempo para as coisas principais da vida. Não tem tempo para as coisas que nós temos que ter mais atenção, não é verdade? Então a ansiedade ela tira o foco de muitas coisas principais. Então aqui eu quero trazer também, junto com esse contexto, uma palavra que se encontra em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que Jesus diz assim para os seus discípulos: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haver de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Então nessa palavra, Jesus ele já estava preparando os seus discípulos com uma visão bem futurista, que a preocupação dos discípulos teria que ser primeiro a vontade de Deus. Isso aqui ele confirma no versículo 33 do mesmo capítulo, que ele diz: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então Jesus ele ensina os seus discípulos a não andarem ansiosos, preocupados, exacerbadamente pensando já no amanhã, como será o amanhã, como será daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora. Então nós temos que entender que a palavra de Deus ela nos dá essa revelação de confiarmos totalmente no cuidado de Deus para conosco, né? Cuidado providencial de Deus para com os seus filhos. Eu vejo que na Bíblia ela nos traz um quadro muito grande de homens e mulheres de Deus que tiveram esse período de ansiedade. A gente vê Ana teve ansiedade, né, que foi a mãe de Samuel, o profeta, porque ela era estéril. Ela era constantemente ali na sua casa, na sua residência, humilhada, porque ela não poderia ter filhos. Mas a Bíblia diz que ela orou insistentemente, ela orou ao Senhor e Deus concedeu a ela essa vitória, que era a ansiedade dela acabou. Então a gente entende o que o nosso coração tem que estar em Deus, totalmente em Deus. Então a ansiedade ela tem assolado muitas pessoas. Nós vamos também para o livro de 1 Reis, capítulo 19, vemos ali o profeta Elias, um homem muito usado por Deus, que ele começou um período de ansiedade e aquela ansiedade fez ele parar, fez ele se isolar, quando ele entrou debaixo de um zimbro pedindo a morte para si. 1 Reis 19, quando a rainha Jezabel ameaçou. E a Bíblia diz que ele entrou debaixo de uma árvore e ele pediu a morte. Deus enviou o anjo tocou em Elias e falou para ele: levanta, come desse pão e bebe dessa água. E ali Elias comeu e voltou a dormir. O anjo tornou a tocar nele e falou: come desse pão e bebe dessa água, porque é longa a tua jornada até a presença, o monte de Deus. Então a gente entende o que? Que Deus ele cuidou do seu servo Elias. No momento difícil,
um momento de ansiedade, já estava indo para uma depressão total, pediu até a morte para si, se isolou. Então a gente entende que Deus ele tem cuidado daqueles que andam ansiosos. Meu irmão, se você anda ansioso, minha irmã, se você anda ansiosa, coloque diante do Senhor a tua vida, coloque diante do Senhor essa causa, que tem essa preocupação, que tem trago ao teu coração, essa necessidade constante de querer ter alguma coisa. Tem pessoas que têm a compulsão por comprar. Se não comprar, morre. Então a gente tem que entender que a ansiedade é algo que traz problema. Ela pode ser patológica ou não. Se for uma ansiedade normal, não tem problema. Você está ansioso porque você vai estar estudando para uma prova e deseja tirar nota boa na prova, você não vê a hora que chega o dia, ou então você fez a prova e quer receber o resultado logo, isso é normal. Mas eu falo de ansiedade exacerbada, coisas que tiram você do eixo. Então eu quero deixar essa palavra aqui de reflexão para o teu coração e dizer que tenha fé em Deus, que o Senhor vai operar um milagre em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor, abençoa, Senhor, a cada um que ouve essa mensagem. Que teu Espírito possa fortalecê-los, sustentá-los, que a graça do Senhor possa enviar o recurso em nome de Jesus. Amém.